Graça e paz, um bom dia, mais um dia precioso na presença do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Meu nome é Alan Conte Júnior, sou da Primeira Igreja Batista Bíblica no Jardim Paraíso. Estou muito contente de estar aqui mais uma manhã com você, compartilhando um pouquinho, não um porquinho, né, um pouquinho, do que Deus tem colocado nos nossos corações. Amém? Então vamos nesse momento meditar no que diz a palavra do Senhor. Nosso tema então hoje é retidão de Deus. E nós vamos ler no Salmo 71, 19, né, vai ser esse a base da nossa reflexão, que diz o seguinte nesse Salmo: A tua retidão, ó Deus, se eleva até os céus, fizeste grandes coisas. Ó Deus, quem é semelhante a ti? Amém. Salmo, né, este Salmo ele vai nos levar a meditar na retidão de Deus, como a gente usou como tema, né? Ele inicia falando disso, ou a primeira vez que ele fala isso, né, sobre a retidão, é lá no verso 2 desse mesmo salmo, e aí ele vai repetir no verso 15, 16 e 19, perfazendo assim 4 vezes a repetição, né, dessa palavra. E é por isso que nós vamos focar, né, nessa questão da retidão. É preciso entender que a retidão é algo que Deus preza e preza muito. Quando nós entendemos que essa palavra retidão, ela resume tudo que Jesus foi na terra, e Jesus foi o único que conseguiu ser reto aos olhos de Deus, nós conseguimos ver porque de o salmista focar nessa característica de Deus. O Senhor, né, no caso Deus, havia prometido livrar todo aquele que vivesse de acordo com a sua lei, no Antigo Testamento. Haveria vitória e prosperidade aos que obedecerem, aos que fossem fiéis aos estatutos e às leis, né, que Moisés havia dado. E ele, Deus, né, sendo justo, o salmista então vai se apoiar nisso, apostando que Deus o livraria dos seus problemas. Não que o salmista fizesse algo errado de simplesmente achar que só por chamar Deus de reto, Deus ia livrar. Não, mas o salmista, ao que tudo se indica, né, vivia para que essa aposta tivesse algum valor, né? Aposta no sentido de colocar tudo que ele tinha naquilo, né? Não a aposta de jogar o azar, né? Então, é um salmo triste, né? Onde os inimigos do salmista, né, provavelmente estavam buscando sua vida. Eram tempos amargosos, eram tempos que o salmista não queria viver. Como nós nunca queremos viver tempos ruins, né? Mas é maravilhoso notar que o Deus que ele invoca não é um Deus sem poder, ou que talvez ele dependa de alguma situação para agir. Mas ele declara algo na sequência que vai fazer total diferença. Separando Jeová, na verdade Yahvé, perdão pelo vício de linguagem, é Yahvé, ou Javé, né, aos outros deuses. Porque ele diz o seguinte: fizeste grandes coisas. Quem é semelhante a ti? Nós podemos ter essa mesma fé que o salmista teve no compromisso de que Deus é maior que os nossos problemas e que qualquer outro Deus que as pessoas digam existir. Só existe um Deus, o Deus vivo, o Santo de Israel. Ele é altíssimo, ele é soberano, ele é tremendo em poder e terrível em força. Não devemos olhar para situações com medo nem com fraqueza, se somos filhos de Deus, mas na confiança que o Todo-Poderoso, guarda de Israel, o Santo sobre o Santo Monte Sião, está conosco. Não é por nosso merecimento que podemos, né, usar essa força, por assim dizer, nem por outra condição que nós sejamos incluídos no sentido de que nós somos o diferencial, mas simplesmente pelo próprio nome de Deus, para que nenhum homem, em momento algum da história, tenha condição de achar nele sombra de mentira ou de mudança. Então Deus realiza as coisas não necessariamente para nosso benefício ou nosso beneplácito, mas principalmente para trazer glórias e honra ao nome dele e para que o nome dele jamais seja tido por mentiroso. Como o próprio apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, né? Seja Deus sempre verdadeiro e todo homem mentiroso. Acredite em mim quando eu digo: se você obedecer ao Senhor dos Exércitos, ao Deus de Israel, ele vai agir de acordo com a sua própria vontade, a própria vontade de Deus, exercendo e mudando tudo quanto for necessário
na situação, na sua vida, na sua condição, para cumprir a vontade dele, pois para Deus não existe impossível. Ou melhor dizendo, como o próprio versículo vai dizer, né? Pois para Deus não há nada impossível. Então é isso, né? Fico muito contente de compartilhar com você esse rápido pensamento aqui e gostaria de orar nesse momento, encerrando este vídeo. Santo e exaltado Deus, Deus soberano, Deus trino, Deus altíssimo sobre terra, céu e mar. Deus, eu te agradeço por este momento de meditação, que o Senhor abençoe a vida de todos que nos ouvem, que nós possamos, pela Tua graça e infinita misericórdia, fazer somente o Teu querer, e que a gente possa, ó Deus, estarmos mais próximos de Ti, e cada vez que entrarmos em um problema, em uma situação triste, nós nos lembremos desse salmo e falemos para o perigo: você ou o problema, você é menor do que o meu Deus. E eu tenho certeza que o Senhor há de nos livrar, não por nós, mas por honrar o Teu próprio nome, porque Tu és maravilhoso. E se o Senhor não nos livrar, o Senhor vai nos livrar dessa vida, deste fardo dessa vida, para que possamos habitar contigo nos céus, o que também para nós é o nosso lucro, né? Como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, né? Que o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Então, te agradeço por tudo, abençoe a vida de cada um que nos ouve, seja feita a Tua vontade, que nós lembremos que o Senhor é o nosso maior tesouro. Obrigado por tudo, por Jesus. Amém. Bom, é isso. Agradeço você por ter nos acompanhado, que Deus te abençoe, que Ele faça somente a vontade dEle na minha e na sua vida. Eu agradeço você pela companhia, seja feita a vontade de Deus, que Deus abençoe você. Falou, fica com Deus.